Massa foi dado o primeiro passo em relação à busca por justiça pelo título de 2008. E eu gostaria, nessa primeira pergunta, de saber se, por um acaso, você recebeu já a resposta da FIA e da FOM, né? Até que a carta, né, dizia que era esperada uma resposta substancial em 14 dias. Por um acaso, ela já aconteceu? Já aconteceu uma resposta, logicamente não tenho nada a dizer o que estava escrito, e sim, são meus advogados que tomam conta disso. E aí você imagina quais são os próximos passos agora desse processo todo? As coisas estão indo para frente, a gente não vai arrancar o pé e nós vamos até o final, porque esse é o jeito mais, pela justiça do esporte, nós vamos lutar até o final para mostrar que o que aconteceu naquela situação, né, de Singapura não foi correta, pensando, né, no esporte, pensando no que é o correto, né, para uma corrida, e que uma manipulação não faz parte do esporte. A carta, né, o documento levado até a FOM e a FIA, ela fala em um termo que muita gente levou a uma interpretação de que você estaria nessa só pela questão financeira, né? A palavra compensação é muito utilizada, e muita gente acabou interpretando isso como algo que você tivesse ido atrás, não necessariamente só pelo título, mas também por uma questão de dinheiro. Você já tinha falado há alguns meses que não estaria entrando nessa por dinheiro. Você reafirma isso? 100%. Se por um acaso te derem o título, te reconhecerem o título e não te derem um centavo, você vai ficar satisfeito? Eu acho que todo o processo tem um resultado em cima, né? Por exemplo, agora eu estou gastando muito dinheiro nessa situação, né? Então todo o processo tem um valor, todo o processo tem uma luta, né? Mas eu já disse desde o começo que não faço isso pelo dinheiro, e sim pela justiça do esporte, de uma corrida que foi manipulada, e as punições que deveriam ter acontecido, e principalmente o cancelamento da corrida, não aconteceu. Então esse é o trabalho que a gente está fazendo. E aí, nesse meio tempo também, nos últimos meses, e principalmente nos últimos dias, você tem recebido apoio de pessoas importantes hoje na Fórmula 1, como a Ferrari, o pessoal da Ferrari, até mesmo o Stefano Domenicali, que hoje não está mais ligado à Ferrari. Como tem sido, você tem recebido apoio de quem comanda a Fórmula 1, ou da equipe em questão que você estava em 2008? Eu tenho recebido apoio de muita gente ligada à Fórmula 1, e muita gente do meu país, muita gente de outros países, muita gente que participou daquele momento e entendeu o sofrimento que foi, né? Você perdeu o título por uma corrida manipulada, né? Então eu tenho muitos apoios. Eu acredito que é muito importante, né, que as pessoas entendam 100% do que aconteceu, porque às vezes tem muita gente que lê a manchete e não sabe o que aconteceu naquela corrida. Então é importante que você analise o que aconteceu naquela corrida, é importante que você veja que o Brasil, a Ferrari, os torcedores da Ferrari, os torcedores brasileiros, eu, minha família, perdemos um título por uma corrida manipulada. Então eu acho que isso é inaceitável para o esporte, ainda mais depois de tudo aquilo que a gente viu, que quem comandava a Fórmula 1, quem comandava a FIA, não quiseram abrir o caso por questão própria, e não fazendo o trabalho correto, né, do trabalho deles naquele momento. Se nesse processo você achar, ou os seus advogados acharem que é necessário uma espécie de palavra, né, tanto do Nelson Piquet pai e o Nelsinho Piquet, em apoio e reafirmando tudo aquilo que sabem, você vai atrás, você vai querer contar com o apoio deles ou com a palavra deles, é verdade? Eu já fui atrás, já tentei falar com o Nelson Piquet pai, e ele não quis falar comigo. Tá, o Nelsinho aqui? O Nelsinho não conversei. Na verdade, o Nelsinho, nunca tive uma boa relação com ele, né, depois dessa situação. Então o Nelsinho eu não conversei, mas eu acredito que o que o Nelsinho fez, todo mundo sabe. É claro, a manipulação da corrida foi investigado já em 2009, e não aconteceu nada, né? Mas essa manipulação, o que o Nelsinho fez,
deixou de fazer, e entendo que hoje talvez ele tenha um arrependimento daquilo que aconteceu, né? Mas isso, o que o Nelson fez, todo mundo sabe. Eu não tenho o que falar com ele, né? Mas não tive o apoio que eu, tentando falar com o pai dele, não quis falar comigo. E sobre o Fernando Alonso, você chegou a conversar com ele também? Não, já cheguei a conversar em algumas situações, quando a gente era companheiro de equipe, né? E logicamente o Fernando sempre deu a entender que não era culpa dele o que aconteceu, mas sempre mudava de assunto, nunca teve o papo claro, né? Quando uma pessoa senta e conversa, é quando a pessoa tem a claridade do negócio. Quando a pessoa não quer conversar da maneira correta, a gente sabe que talvez que ele sabia de tudo, eu tenho certeza que ele sabia. Desde que está acontecendo nesses últimos dias, nessas últimas semanas, você se sente mais otimista ou pessimista quanto à resolução desse caso? Eu acho que quando a gente luta pela justiça, eu tenho sempre um otimismo, porque eu acredito que o que é justo, o que não é justo, o que é roubado, o que é manipulado, é importante que seja claro para todo mundo. Então eu tenho muita felicidade nesse momento, por mostrar realmente aquilo que aconteceu e dizer que eu estou aqui exatamente pela justiça do esporte.